Sermões Clássicos, capítulo 15, O Nome de Jesus e Você. Autor, Kennedy Reagan. Compartilhe, se inscreva e dê o seu like. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. João capítulo 14, versículo 12 a 14, a palavra do Senhor nos diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome, eu o farei. Jesus disse aos discípulos: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João capítulo 14, versículo 14. A concordância bíblica ressalta em Strong um significado da palavra pedir. Nessa passagem, nós vemos claramente essas coisas. A palavra grega para pedir implica a exigência de algo que nos é de direito. Jesus está falando sobre usar seu nome como base da autoridade para exigir a herança a que temos direito em Cristo. Jesus não estava dizendo que você deve exigir de Deus. Deus não retém nada de bom de seus filhos. Ele estava dizendo que você deve exigir em nome de Jesus. Que Satanás cesse e desista de investir contra você. É preciso exercitar sua autoridade sobre Satanás e as circunstâncias que são contrárias à palavra de Deus. E proferir ordens de fé no poderoso nome de Jesus. Atos capítulo 3 registra um relato sobre Pedro e João pedindo ou exigindo em nome de Jesus, o que se harmoniza com João capítulo 14, versículo 13 e 14. Note que os discípulos não oraram. Eles exerceram a autoridade a que tinham direito em nome de Jesus. Atos capítulo 3, versos 2 a 8, nos relata o seguinte texto. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e artelhos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Pedro não exigiu nada de Deus ao ordenar: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda, no verso 6. Por que não? Porque Deus não havia aleijado aquele homem.
Satanás havia feito isso. Pedro exigiu que o homem se levantasse e andasse em nome de Jesus. Ele usou o nome de Jesus para libertar aquele homem aleijado da escravidão de Satanás. Atos capítulo 3, verso 16 diz: pela fé em o nome de Jesus, esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita. É o nome de Jesus que dá ao crente autoridade sobre o diabo e garante a resposta à ordem da fé. Note o que Pedro diz sobre o nome de Jesus em sua carta à igreja de Filipos. Filipenses capítulo 2, versos 9 e 11. Ou seja, Paulo: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O versículo 10 diz: se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Outra tradução diz: se dobre todo o joelho dos seres nos céus, dos seres na terra e dos seres debaixo da terra. Seres no céu, na terra e debaixo da terra incluem anjos, demônios. Em outras palavras, anjos e demônios são, da mesma forma, sujeito ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluia. Eles precisam se render a esse nome, porque o nome de Jesus é superior a todos os nomes que possam existir nas três esferas: céu, terra, debaixo da terra. Como cristãos, o nome de Jesus nos pertence. Muitas vezes, seu nome não significa tanto para nós quanto deveria. Muitas vezes, nosso pensamento sobre isso está completamente errado. Se o meu pensamento estiver errado, o meu modo de crer está errado. E se minha crença estiver errada, meu modo de falar será errado. Se a sua crença estiver errada, seu modo de falar será errado. Tudo começa no seu modo de pensar. Você precisa pôr em ordem seu modo de pensar para que o nome de Jesus signifique para você o que deve significar. A Bíblia diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versos 17. Antes que o nome de Jesus produza resultados, você precisa crer nele. Quando sua fé no nome de Jesus crescer e você pedir em seu nome, os resultados aumentarão. Muitos cristãos pensam sobre o nome de Jesus da mesma forma que pensam sobre um amuleto. A fé que eles têm no nome de Jesus é praticamente a mesma que tem em um pé de coelho. Esses cristãos dizem:
Talvez pedir em nome de Jesus trará algum resultado, ou realmente espero que alguma coisa boa aconteça se pedir em nome de Jesus. Enquanto você experimentar o nome de Jesus como se fosse algum tipo de amuleto, nada lhe acontecerá. A única forma de ver qualquer resultado é se Deus, em sua misericórdia, intervir em seu benefício e fizer alguma coisa por você, apesar de você. Louvado seja Deus. É preciso que receba uma revelação em seu espírito de que, como cristão, o nome de Jesus lhe pertence, você tem o direito de usar seu nome. Quando a doença ou a enfermidade tentar atacá-lo, você pode exigir, em nome de Jesus, deixe meu corpo. É assim que tenho vivido por quase 60 anos sem uma dor de cabeça. Não disse que os sintomas de dor de cabeça nunca tentaram me atacar. Disse que não tive uma só dor de cabeça em quase 60 anos. Por quê? Quando parecia um sintoma, eu exigia, em nome de Jesus, que esse desaparecesse. E assim acontecia. Se sintomas de doenças tentarem atacar seu corpo, não os aceite, nem saia por aí falando sobre seus problemas. Em vez disso, diga, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, doença e enfermidade, deixem meu corpo. Aleluias. Quando você exercita sua autoridade pela fé no nome de Jesus, a doença ou a enfermidade tem de sair. Bem, você pode dizer, eu tentei e não funcionou. Usar o nome de Jesus não funciona quando você tenta. Funciona quando você usa. Mas antes que esse nome funcione para você, é preciso que tenha fé nele. E antes que ele funcione para você, é preciso que exercite a autoridade a quem tem direito naquele nome. Seu homem espiritual, seu verdadeiro eu lá dentro. É o comandante do seu corpo. Em outras palavras, você é o comandante ou responsável por seu próprio corpo. É você quem precisa exercer domínio sobre ele em nome de Jesus, não outra pessoa. Li sobre um homem que era o responsável por um jardim de propriedade do governo do estado de Washington. Depois de repetidos esforços para impedir que as pessoas andassem na grama, ele colocou um cartaz que dizia: cavalheiros, não o farão tal coisa. E as demais pessoas não devem invadir essa propriedade. Quando Satanás tentar atacar seu corpo com doenças ou enfermidades, detenha-o em nome de Jesus. Diga-lhe, Satanás, você não vai invadir meu corpo com seus sintomas de doença ou enfermidades. Em nome de Jesus, vá embora. Veja, você, não outra pessoa, é o responsável por seu corpo. Em nome de Jesus, você tem o direito de proibir Satanás de invadi-lo com doenças ou enfermidades. Ao exercer autoridade sobre doenças ou enfermidades em seu corpo, ordenando que elas o deixem, em nome de Jesus, você está exigindo algo que lhe é de direito. Libertação de quaisquer sintomas que tentem atacar seu corpo
Como está em João capítulo 14, versículo 14, diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Lembre-se, você não está exigindo nada de Deus. Você está exigindo que forças demoníacas parem de agir contra você, porque a doença e a enfermidade vêm do diabo, não de Deus. Você está exercitando sua autoridade bíblica sobre o diabo em nome de Jesus. Jesus disse que os discípulos deviam orar para que a vontade de Deus fosse feita na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versos 10. Não há doença no céu e Deus não quer que você fique doente na terra. Ao exercer autoridade sobre a doença ou a enfermidade em seu corpo, em nome de Jesus, você está simplesmente assumindo seu lugar como filho de Deus, com certos direitos e privilégios em nosso Senhor Jesus Cristo, que te comprou. Você está simplesmente exercitando a autoridade a que tem legítimo direito, como em sua palavra Jesus lhe disse que fizesse. Ele não disse? É só fazer. Não somente precisamos exercer autoridade sobre o diabo, mas também sobre nossos próprios corpos. O apóstolo Paulo disse: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Para quê? Tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. 1 Coríntios capítulo 9, versos 27. Reduzir a escravidão significa exercer autoridade. Paulo diz que reduziu seu corpo à escravidão. Em outras palavras, ele exercia autoridade sobre seu corpo para mantê-lo de acordo com a palavra de Deus. Alguns cristãos não reduzem seu corpo à escravidão, são carnais ou governados pelo corpo. Contudo, todo cristão tem condições de reduzir seu corpo à escravidão, como fez Paulo. Só porque Paulo era um apóstolo não significa que era mais salvo que você. Ele não tinha mais autoridade sobre o seu corpo do que você tem sobre o seu. Mas ele exercia sua autoridade. Ele reduziu seu corpo à escravidão. Romanos capítulo 12, versos 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Outra tradução deste versículo diz: que é o vosso culto espiritual. Paulo disse que apresentar seu corpo como sacrifício vivo é seu culto espiritual. Isso se aplica a todo crente. Você é soberano sobre seu próprio corpo. Se assim não fosse, não poderia reduzi-lo à escravidão. E não poderia apresentá-lo a Deus como sacrifício vivo. Se você não fosse soberano sobre o seu corpo, não seria capaz de exercer autoridade sobre a doença ou a enfermidade que lhe tente causar mal. Mas você é soberano sobre seu próprio corpo. E graças a Deus, você tem o direito de viver livre da escravidão, do pecado, da dor, da doença e da enfermidade, em nome de Jesus. No entanto, você precisa exercer a autoridade que lhe pertence naquele nome. Muitas vezes os cristãos não entendem a autoridade que têm em nome de Jesus. Eles sofreram uma lavagem cerebral religiosa em vez de terem aprendido o Novo Testamento, pois acham que não podem
interferir em nada que lhes aconteça. Em vez de dominar as circunstâncias, alguns cristãos estão sendo dominados pelas circunstâncias. Não conhecemos como deveríamos a autoridade que Deus nos deu. Se a conhecêssemos, nem sempre a exercemos como deveríamos. Precisamos meditar sobre os textos que nos dizem quem somos em Cristo e sobre a autoridade que Deus nos deu em nome de Jesus. O nome de Jesus não lhe trará resultados só porque você viu alguém usá-lo. Aquele nome não lhe trará os devidos resultados até que você se aplique a estudar seu significado e seu valor. Você precisa estar convencido da palavra de Deus por experiência própria e agir baseado na palavra por crer que ela é verdade. Você precisa conhecer a autoridade que Deus lhe deu em nome de Jesus, crer naquela autoridade e exercê-la. Quando compreende a autoridade que tem em nome de Jesus, você pode também usar este nome para quebrar o poder do diabo sobre pessoas não salvas, particularmente seus entes queridos. Usei o nome de Jesus durante anos, ordenando a doenças, dores ou qualquer outra coisa que tentasse me atacar, que fosse embora. Conforme usava aquele nome, os sintomas deixavam meu corpo. Mas então comecei a ver que poderia usar o nome de Jesus para quebrar o poder do diabo sobre meus entes queridos e exigir sua salvação. Um dia o Espírito Santo falou em meu espírito: ninguém, em sã consciência, dirigiria um automóvel a 200 km por hora, passando sinais vermelhos e placas que dissessem cuidado, precipício, sem parar o automóvel para evitar a destruição. Mas uma pessoa que não estivesse em perfeito juízo faria isso. Uma pessoa bêbada, por exemplo, não está em seu perfeito juízo. Uma pessoa bêbada não está tão alerta quanto alguém que esteja sóbrio. E, consequentemente, pode não observar os sinais vermelhos e as placas de aviso. A Bíblia diz: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 4. Enquanto o Espírito falava comigo sobre isso, eu podia ver no Espírito uma multidão de pessoas descendo o que parecia ser uma estrada. A multidão chegava em um ponto onde a estrada terminava, mergulhava no que parecia o canto de um penhasco e caía no abismo do inferno. O Deus deste mundo, Satanás, cegará o seu entendimento. Depois dessa visão, percebi que algumas vezes será necessário quebrar o poder do diabo sobre a vida de uma pessoa por ela estar sendo impedida de aceitar a Jesus. A palavra diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Salmos 119, 130. Ao expor uma pessoa a palavra, ela a ilumina espiritualmente para que possa ver a verdade. Mas algumas vezes o poder que está controlando uma pessoa não salva precisa ser quebrado ou subjugado antes que ela consiga ver a verdade e agir baseada na verdade.
Percebi que poderia usar a autoridade do nome de Jesus para quebrar o poder do diabo que estava cegando meus entes queridos em relação à verdade. Então eu disse imediatamente, em nome de Jesus, quebro o poder do diabo sobre meu irmão e exijo sua libertação e salvação. Meu irmão era a ovelha negra da família. Quando eu exerci autoridade sobre os demônios que influenciavam sua vida e exigi sua salvação, considerei a questão resolvida. Não pensei nem orei mais sobre aquilo. Eu nem mesmo sabia onde ele estava quando usei o nome de Jesus em seu favor. Mas para mim, estava resolvido. É claro que de 3 semanas, meu irmão estava praticamente salvo. Você precisa usar o nome de Jesus com fé, ou será ineficaz, não alcançando resultado algum. A incredulidade grita, implora e protesta, mas a fé fala e proclama a justiça. Jesus disse: se me pedirdes, exigir alguma coisa em meu nome, eu o farei. João capítulo 14, versos 14. Não entendi o que esse texto revela lendo-o 1 ou 2 vezes. Não o compreendi ouvindo o testemunho de alguém sobre como lhe trouxe resultados. Captei a revelação do poder do nome de Jesus através de cuidadoso estudo, meditação e aplicação da verdade. Alguém pode dizer, bem, não estou sabendo disso. Tentei usar o nome de Jesus uma vez e não obtive resultado. Quando a autoridade que existe no nome de Jesus raiar em você e se tornar uma realidade em seu espírito, seus dias de tentativas terão chegado ao fim. E seus dias de realização estarão começando. E ninguém será capaz de roubar essa revelação de você, a fim de viver a vida abundante que Deus providenciou para nós. Todos precisamos entender claramente o poder e a autoridade que existem no nome de Jesus, bem como o nosso direito de usar esse nome. Portanto, medite nos textos que lhes dizem quem você é em Cristo e que revelam a autoridade que você tem como crente. Ao fazer isso, esses textos se tornarão realidade em você, começará a exercer seu direito de viver em completa libertação da escravidão de Satanás em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus.